Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal de Dr. Brasil na área, aqui quem fala é o Marcelo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje, pessoal, como parte aí, né, da recuperação de vídeos que nós perdemos, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 formas de você realizar o backup do seu TV Box, né, processador Rockchip, tá? Para quem acompanha o canal aí sabe que eu já soltei um vídeo desse, né, há um tempo atrás, mas infelizmente a gente acabou perdendo esse vídeo. Por conta disso e por ser um vídeo de utilidade, né, pública, eu estou trazendo ele novamente, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui basicamente com o Android Tools, nós utilizaremos também o RKDumper e também utilizaremos o TWRP, tá? E aí a gente vai listar aí as formas de você fazer a instalação do TWRP. Então você que ainda não é inscrito do canal, gosta do nosso trabalho, né? Deixa o like aí, se inscreve aí se o nosso conteúdo for merecedor aí da sua inscrição, né? Pra gente sempre se ajudar, tá pessoal? Então vamos começar aqui. A gente vai vir aqui até a pastinha Arquivos e nós teremos aqui separado da seguinte forma. Nós teremos aqui o backup através do nosso TV Box, tá? Também teremos aqui o backup através do PC. Então, vindo aqui para a parte do Backup Box, o que a gente vai ter? Eu vou guiar vocês ali como fazer uma instalação, né, utilizando 100% o seu TV Box, certo? E também utilizaremos aqui o método para computador. Então você que não tem um computador aí disponível para fazer o procedimento, pode fazer através do seu próprio aparelho, certo? Vindo aqui agora para a parte do backup PC, nós teremos aqui o Android Tools, faremos aqui então a explicação de como realizar o backup através desta ferramenta, e também teremos aqui o RKDumper, que é o mais prático aí, né? Basicamente você conecta o aparelho como se fosse transferir uma ROM e executa aqui, né, através desse botão executar, esse arquivo aqui que ele está em formato incorreto, aqui ele tem que estar com o ponto .bat, certo? Mudamos aqui a extensão dele. Então conectamos o nosso aparelho, certo? Em seguida a gente vem e clica aqui para que ele extraia a nossa ROM. Então vamos começar então, pessoal, pelo primeiro método, né? E aqui eu vou utilizar o RKDumper. Como é que a gente faz? Tem uma telinha aqui do lado mostrando como que é feito o processo de conexão, né, do nosso TV Box. Eu vou utilizar aqui a minha MX9 5G, a placa de referência aqui, mas não, né, não se baseiem somente na referência. Esse processo aqui ele é base para qualquer outro dispositivo Rockchip, contanto que ele seja entre o Android 6 e o Android 8, tá? No 9 ele já não funciona. Então, tendo base essas informações, a gente vai começar. Então, segue aí a telinha ao lado do método de conexão. Você vai pegar um cabo USB macho para macho. O que é macho para macho? As duas pontas dele são iguais, tá? Lá na sua MX9 ou no seu outro aparelho aí, você tem a USB traseira. Essa porta é a porta chamada de OTG, que ela faz a conexão então do aparelho para transferência de ROM e também para extração de backup. Então, pega uma ponta do seu cabo USB, conecta essa porta traseira. Na sua porta AV, pessoal, ali na entrada AV, dentro dela tem um botão, certo? Você vai pegar um palito, é importante que seja uma peça aí que não conduza eletricidade para que você não danifique o seu aparelho nem mesmo gere um curto ali, né? A gente quer salvar ele ou ter uma cópia e não perder o nosso aparelho. Então eu recomendo que você utilize um palito de dente, é muito prático e ele não conduz eletricidade, certo? Pega um palito, insere ali na porta V, vocês vão ver que dentro dela tem um botãozinho. Vai pressionar esse botão e manter ele pressionado. Com uma porta USB já conectada no cabo aí, você vai pegar outra ponta e vai conectar ao seu computador. Então, equipamento reconhecido, tá? Se a gente vier aqui agora, vou chamar o Factory Tools aqui, por exemplo. Vou chamar aqui o Factory Tools, vocês vão notar que o meu aparelho ele está conectado aqui em modo loader, certo? Então, aqui é só para referência, nós não utilizaremos, é mais para que você entenda que o aparelho está aqui em modo loader. Vou encerrar aqui. Com isso a gente vem aqui até a pastinha do RKDumper e clicamos 2 vezes no executar. Então notem aí que a nossa firmware ela começa a ser extraída e aqui tem uma informação importante para vocês, pessoal.
Tem muita gente que fala, nossa, o meu TV Box ele tem 256 GB. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Ele tem 128, 32, enfim. A mentira não para, né? Ela sempre aumenta. Aqui você tem uma informação muito importante. Notem que aqui eu tenho, além do modelo, né? Tem aqui o fabricante. A minha memória aqui, então, é uma memória da Samsung. Flash size. Olha aqui onde a gente pega a mentira. Aqui não tem como o sistema nos enganar, pessoal, porque aqui o programa está conversando diretamente com a memória, certo? E aqui ele está me informando que a minha memória tem 8 GB de capacidade. Então, se ela estiver falando para você que é 32, pode ser 1 tera. É aqui que você pega a mentira, né? Que você encontra no sistema. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porém, aqui o sistema ele não está em uso, logo ele não pode passar nenhuma informação falsa para a gente, tá? Então, aqui é um processo relativamente rápido, pessoal. O System aqui ele é o arquivo mais pesado da nossa memória, então ele demora um pouquinho mais para ser extraído, certo? E aqui, enquanto ele extrai, eu vou mostrar para vocês, ó, que é gerado uma pastinha Output, certo? Dentro dessa pasta Output, a gente obtém aqui o nosso arquivo Parameter, tá? Originalmente, quando a gente extrai através do RKDumper, ele não tem aqui a sua extensão, mas aqui ele é um arquivo que a gente abre como texto. Então basta que você clique aqui, ó, .txt, renomeia e pronto. Pessoal, quando não mostra aqui a extensão para vocês, tem um macetinho rápido aqui para vocês fazer. Aqui, ó, por exemplo, no Windows 10, a gente tem a aba Exibir, certo? E aqui no Exibir, eu tenho habilitado aqui extensão e nome de arquivos, certo? Também tenho itens ocultos. Notem que quando eu desmarquei, aqui sumiu, certo? E aqui é importante que você obtenha a extensão correta para que você possa alterar ela, certo? Então, no seu provavelmente vai estar assim, você vai vir aqui até o Exibir. E em extensão de nomes de arquivos, vocês vão habilitar, certo? Aqui a gente pode alterar a extensão do nosso arquivo. Ele estava sem, a gente adicionou. Então, vindo aqui agora para a pasta Image, nós temos aqui os arquivos extraídos através do RKDumper, tá? Então aqui ele extrai os arquivos separados, tá? Rockchip não existe uma ferramenta capaz de extrair em um único arquivo fechado, certo? Então nós vamos utilizar aqui um mecanismo de backup. Quando a gente fala em backup, a gente tem arquivos separados. Como é que a gente faz para restaurar um arquivo desse? A gente utiliza o Android Tools, tá? A gente vai chegar ali no processo de realizar o backup através dele, mas também a restauração ocorre por ele, certo? Então, vamos aguardar aqui a conclusão do nosso arquivo. E aqui está todos os nossos arquivos prontinhos, tá? Então, aqui, por exemplo, se você pegar com o setzip, ó, eu tenho instalado, você pode abrir esse arquivo compactado e aqui você tem os arquivos da sua ROM. Você não consegue editar esse arquivo, né, utilizando o setzip, mas você consegue visualizar ele. Se você visualiza, quer dizer que o arquivo ele saiu completo. Se ele não abrir, quer dizer que ele veio corrompido. Eu recomendo que você refaça este processo, tá? Então aqui a gente fez agora o método via RKDumper. Esse arquivo aqui, ele já é um arquivo de segurança, né, para você de backup, caso você troque de ROM e a sua ROM, né, não seja compatível 100%, você tem a opção de fazer uma restauração, certo? Então agora a gente vai para o segundo método de backup, que é através do Android Tools. Vindo aqui para o Android Tools, pessoal, como é que a gente faz? Eu já deixei aqui um TWRP Recovery também, em arquivo IMG, para que você possa, né, transferir já pensando na parte de backup box, ok? Então, só um comentário. Nós vamos aqui agora até a pasta do Android Tools, certo? E aqui nós vamos executar o nosso aplicativo. Então, abrimos ele aqui. Essa aqui é a interface inicial do programa, tá, pessoal? Nessa aba aqui, Download Image, é onde a gente faz a restauração. Se vocês repararem nos arquivos anteriores que nós extraímos, basicamente quase todos vão estar aqui. Alguns deles não são possível a extração. Exemplo aqui, o arquivo Loader e o User Data, por exemplo, né? Também a gente não tem o arquivo de cache, mas a maioria a gente tem. Mas não vou focar agora nessa parte aqui, porque a gente está falando de backup, ok? Nós vamos aqui até a opção Advanced, nós vamos fazer aqui uma leitura da nossa memória para que a gente possa extrair. Diferente do RKDumper, o Android Tools, a gente tem que fazer um processo manual. Mas por que eu estou trazendo ele? Em alguns casos o RKDumper não vai rodar.
Eu tenho uma máquina, por exemplo, que quando eu executo, ele abre e fecha. Eu não consigo extrair. Logo, eu conseguiria extrair através do Android Tools. Por isso, então, eu vou trazer mais de uma forma de você realizar esse backup. Aqui, como que a gente faz? Novamente, a gente conecta a box, igual a gente fez no processo anterior, certo? Pressionamos ali o botão da porta V, conectamos o cabo ao PC. E aqui embaixo nós temos, né, a confirmação de que o nosso dispositivo ele está conectado. Como é que a gente faz? Aqui nessa opção, pessoal, de exportar imagem, certo? Nós vamos inserir aqui o número 0. E neste outro campo nós vamos inserir o número 2. Tem que ser exatamente dessa forma, tá, pessoal? E aqui, ó, se vocês repararem, tem uma pastinha Output, ok? Nós clicamos aqui em exportar. E aqui o programa confirma para a gente que ele exportou e pede para a gente verificar a pasta de saída, que no caso é Output. Então nós temos aqui o arquivo Export Image, certo? Como que a gente faz? Clicamos aqui uma vez, selecionamos tudo e vamos renomear ele para parameter.txt. Lembra que a gente falou ali do parameter no RKDumper? É o mesmo arquivo. Dentro do parâmetro, pessoal, aqui a gente obtém informações da nossa ROM. Por exemplo, a ROM que eu estou utilizando aqui é a ROM V88, certo? Na versão 7.0. Como é que a gente faz aqui então? Vocês vejam que aqui está tudo embaralhado aqui, ó, tá uma confusão danada, né? Vocês vão localizar aqui então a parte que termina aqui, ó, com RKNAND. Esse aqui é o nosso parâmetro de comparação. O que a gente faz? Nós vamos clicar após os dois pontos e vamos pular uma linha, certo? Notem que aqui no final de cada arquivo, ó, entre parênteses, por exemplo, aqui é o boot, certo? Nós temos uma vírgula. Depois da vírgula, você sempre pula uma linha. Então, Trust, passou a vírgula, pula uma linha. MISC, a gente segue pulando até que a gente organize de forma visual aqui para ficar tudo bonitinho, tá? Para que a gente não se perca no nosso processo de backup. Então a gente segue aqui organizando. Backup, cache, metadata. Alguns desses aqui eles não serão utilizados, tá, pessoal? Então, bom, bonitinho aqui, tudo separadinho. Como é que a gente faz? Pessoal, notem que entre todos os arquivos a gente tem um arroba. Isso aqui é como se fosse uma divisória, certo? Aqui como que a gente faz? Por exemplo, eu vou começar aqui pelo arquivo uboot, tá? Então a gente copia aqui até o arroba. Lembra que o arroba é uma divisória. Copia e volta no RKDumper, tá? Então aqui é o contrário. Como é que funciona isso aqui? Você vai pegar esse arquivo aqui, ó. O que está aqui no final, ele vem para a ponta. E o que está no começo, ele vai para o final. Certo? E aqui a gente clica em exportar imagem novamente, tá? Novamente a gente volta para a nossa pastinha e a gente tem um arquivo com o nome Export Image. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos renomear ele para uboot e ele vai ficar como boot.img. E assim nós vamos fazer com todos os outros arquivos, tá? Então vamos aqui agora para o Trust. Lembrando que, da mesma forma que eu expliquei lá no RKDumper, o arquivo System ele é o mais pesado, logo ele demora mais tempo para ser extraído, tá, pessoal? A gente segue aqui então, ó, se vocês quiserem pode até copiar aqui, ó. Então a gente tem aqui o arquivo Trust, certo? Agora a gente vai pegar o arquivo MISC e assim a gente vai fazendo até que a gente conclua todo o backup, né, dos nossos arquivos. Então, exportou, pessoal, você pega o nome do arquivo que você exportou, volta lá na pastinha dele de saída, certo? E você renomeia esse arquivo. Se você não renomear, você vai se perder. Então, faça isso no passo a passo aí que não tem erro, tá? Vamos seguir aqui fazendo passo a passo. Então chegamos aqui no nosso arquivo mais pesado, tá, pessoal? Esse aqui é o arquivo que vai demorar um pouquinho mais aí para concluir, tá? Enquanto ele extrai aqui, eu vou fazer um corte no vídeo para que o vídeo não se estenda tanto, tá? E volto com vocês aí quando ele tiver concluído, beleza?
Então, finalizado aí o nosso arquivo System, minimizamos aqui, vamos lá até o nosso arquivo System e notem o porquê da diferença, né? Se a gente pegar aqui todos os arquivos, com exceção do System, nós temos 300 MB, mas só o System aqui tem 2 GB, certo? Por isso que demora aí a extração. Então, aqui está a outra pastinha Output, ela está completinha aqui, tá, pessoal? E a gente tem aqui o parâmetro, ok? Tudo bonitinho aqui. E agora a gente conclui a parte do backup através do Android Tools, certo? Da forma que eu te falei ali anteriormente, né? A gente tem a primeira aba, certo? E aqui, pessoal, o que a gente faz? Para a gente poder restaurar um backup desse, eu não vou focar na parte da restauração agora, porque não é o conteúdo hoje do vídeo, tá? Aqui o foco é a parte do backup. Mas, supondo que a gente quisesse restaurar, a primeira coisa que a gente ia fazer é vir aqui no arquivo Parameter, certo? A gente direciona aqui para a pasta Output e aponta o arquivo Parameter, certo? E assim a gente vai fazer sucessivamente, certo? Mesma coisa o boot, ó, direciona lá, aqui tá, vou deixar em formato de list que é melhor, né? Nós temos aqui o boot e assim a gente vai fazendo. Todo o arquivo que você marcar, né? Todo arquivo que você apontar aqui nesse caminho, você tem que habilitar ele aqui. Se ele estiver aqui e não estiver aqui, ele não vai ser carregado, tá? Então a regra é, a caixa aqui tem que estar habilitada do item que você selecionar. Selecionou aqui, apontou o diretório, marca ele aqui. Depois você vem aqui e faz o download quando tiver tudo marcadinho bonitinho, que você vai restaurar o seu aparelho. Conecta ele como se fosse transferir uma ROM, que afinal é uma ROM, né? Um backup, mas é. Então você conecta ele como se fosse passar uma ROM fechada e basicamente você vem aqui e restaura. Tem um vídeo aí que eu fiz anteriormente explicando como sair do modo Mask ROM, tá? Para você restaurar um aparelho que está em modo Mask ROM, você precisa do arquivo loader. Sem o loader você não restaura em modo Mask ROM. Você só consegue restaurar em modo loader, certo? Então, em modo loader, não preciso, né, do arquivo loader. Em modo Mask ROM, preciso do arquivo loader. Basicamente, essa é a regra, tá? Então, concluindo aqui agora a parte do Android Tools, o que a gente vai fazer? Nós ainda tem um meio da gente fazer um backup utilizando o nosso PC. Como é que é esse método? Agora é o método usando o TWRP, certo? Vocês lembram que eu tinha falado que aqui eu tinha um arquivo TWRP, ó? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui de novo até o Android Tools, certo? Nós vamos aqui agora no campo de restauração, nós vamos selecionar o arquivo Recovery, certo? E a gente vai apontar o caminho onde o nosso arquivo Recovery está. Então a gente volta aqui para a pastinha do Android Tools e nós temos aqui o TWRP Recovery. Selecionamos ele, damos Enter e aqui a gente tem o nosso arquivinho bonitinho, certo? O meu TV Box ele já está em modo loader, mas eu vou desconectar ele para que a gente simule o ambiente aí, né, que você vai ter fazendo esse método aqui específico. Clica ali no botão da porta V, conecta a ponta do cabo ao PC, reconheceu, a gente vem aqui em Download. Então, transferiu aqui bonitinho, agora eu já tenho um TWRP dentro do meu TV Box. Então esse daqui é um método de você enviar o arquivo TWRP para o seu aparelho utilizando o PC. Tá? Na parte do Backup Box eu vou utilizar um outro mecanismo para que a gente utilize 100% o nosso equipamento. Então eu estou eliminando a parte do computador. Aí você vai fazer a instalação de um aplicativo, vai fazer o backup ali do seu recovery atual. É importante que você salve o seu recovery original, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer problema, você tem a opção de restaurar ele, tá? Então a gente vai fazer uma troca. Então, agora que a gente concluiu a parte aí de enviar o recovery para o nosso aparelho, eu vou vir com vocês agora direto do meu TV Box, entrando no modo recovery para que a gente faça o backup aí utilizando o nosso TV Box. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vem agora para a parte do backup utilizando o nosso TV Box, certo? E para isso nós vamos utilizar 3 aplicativos, tá? Não necessariamente você vai precisar dos 3. Por exemplo, se você não tiver o acesso root, você vai usar o Terminal Emulator para que você chegue no seu recovery, certo? Mas basicamente, se você também não tiver o acesso root, o processo do TWRP
né, aplicativo, não vai funcionar. Então, resumindo, para que esse processo de backup box seja realizado com sucesso, você precisa ter acesso de superusuário no seu TV Box. Se você não tiver, tem um método aí que pode te ajudar, tá? É um vídeo aí do canal, um dos primeiros vídeos lá do canal. Você pode tentar fazer o acesso root aí no seu equipamento através do método que eu abordo naquele vídeo em questão, ok? Então, supondo que você tenha acesso root, você pode seguir por esse método, tá? Pessoal, eu vou deixar os links dos aplicativos avulsos na descrição, tá? Para que seja simplificado o método de download, porque pensando que você talvez não tenha acesso a um computador, você também não consegue pegar o arquivo que eu estou deixando na descrição e levar para um pendrive, correto? Como é que você faz? Você vai vir até o YouTube, vai procurar lá canal IT Doctor Brasil e vai procurar esse vídeo lá, e na descrição você vai ser direcionado para baixar todos os aplicativos através do navegador do seu TV Box, ok? Abordado isso daí. Então, já com os arquivos dentro do TV Box, ou para você que quer fazer através do pendrive, o meu aqui vai ser por pendrive, tá? Eu vou vir aqui até o File Explorer, vou me direcionar aqui até o meu pendrive e vou aqui até a pasta aplicativos, tá? Então, em aplicativos, a gente vai instalar primeiramente aqui o Power Menu. Para quem não conhece, o Power Menu ele gerencia a parte de boot aí do equipamento, tá? Então ele consegue reiniciar, desligar não funciona muito bem, né? Mas ele tem o recurso. Nós temos também a parte de recovery, certo? E de desligar a tela. Então concluímos aqui a instalação. A gente segue para o próximo, que é o Terminal Emulator. Isso aqui, para quem não conhece, é um emulador de terminal. O Android, como ele é baseado em Linux, então ele recebe comandos igualmente ao Linux ou o Windows, né? Tem diferenças, obviamente, mas a questão é, ambos aceitam comandos através do terminal, ok? Então concluímos aqui e agora a gente finaliza com a instalação do TWRP app, certo? O TWRP app ele vai conseguir mexer no recovery do nosso aparelho. Ele vai tanto conseguir extrair o recovery atual da sua ROM original, como também vai conseguir fazer a troca, né, do seu recovery original pelo recovery TWRP. Então, instalado aqui, a gente vem aqui em Open, ou abrir se o seu tiver em português, e aqui a gente tem as primeiras configurações do programa. Aqui a gente segue dando essas permissões. Notem que aqui ele tem o recurso de pedir acesso root, ele só funciona com o acesso root, tá? Se você tiver o super user aqui, ou o super usuário, nesse momento que você der OK, vai aparecer a notificação para que você dê yes para autorizar que essa aplicação obtenha o acesso de super usuário, ok? Feito isso, a gente avança aqui para essa tela e aqui a gente primeiro faz o backup do que a gente tem na TV Box. Então a gente vai vir aqui até essa opção Backup Existing Recovery, certo? Clicamos aqui e em Select Folder, pessoal, a gente vai apontar o destino, né, que o nosso arquivo que vai ser extraído, ele vai ser salvo. Então aqui eu vou marcar a pastinha Download, certo? E vou dar um Select. E aqui agora eu posso fazer o Backup Recovery, ok? Clica aqui, ele pergunta se você quer realmente fazer o backup, damos OK. E aqui a gente aguarda agora que o nosso arquivo ele seja extraído e exportado para a pasta de download. Feito isso daqui, a gente sai e vamos verificar se o nosso arquivo de fato está no diretório que a gente pediu para ele salvar, ok? Então vamos aguardar aí a conclusão da extração. Então, backup realizado, damos aqui um OK e vamos apertar a nossa tecla Home aqui, tá? Aquela casinha no nosso controle. E aqui a gente volta até o explorador e a gente vai aqui até Internal Flash ou memória interna. E aqui a gente vem até Download. Note que aqui está o nosso recovery original. Então, aqui a gente extraiu e a gente já tem uma cópia dele, tá? É interessante que a gente talvez devolva esse arquivo lá, porque em alguns casos, quando você faz um reset do seu aparelho, ele fica em looping. Ele entra e sai do TWRP e não consegue concluir a tarefa de fazer um reset. Então é interessante que depois que você fizer o backup, você faça o inverso. Você vai no TWRP, né, e aponta aqui para a pasta download para ele trocar o arquivo de TWRP Recovery pelo recovery original, tá? Então aqui a gente volta, vamos de novo lá no TWRP. E aqui agora a gente vai voltar, tá, pessoal? E nós vamos até a opção TWRP Flash. Aqui a gente não precisa selecionar o dispositivo, tá? A gente vai selecionar o arquivo nessa segunda opção. Então aqui a gente vai apontar para o meu pendrive, no caso aí o seu
pode estar na memória interna ou no pendrive, você vai apontar para onde ele estiver salvo. E aqui eu tenho TWRP Recovery, e eu vou marcar ele aqui, ó. Certo? Eu dou um Select, ok? E aqui eu vou dar um Flash to Recovery. Aqui a gente dá um OK novamente, e agora ele vai fazer a troca. Vai pegar o arquivo de TWRP e vai substituir o recovery original da box por ele, tá? Aqui ele dá a confirmação que o processo ele foi concluído, a gente dá um OK. E agora a gente volta ali na parte dos aplicativos que gerencio, tá? Aqui, antes de eu entrar no Power Menu, eu quero mostrar o emulador de terminal. Aqui, por exemplo, eu abro ele, tá? Por exemplo, se eu der o comando su, ele me concede o acesso root, tá? Mas eu posso dar aqui um exit. Então, supondo que eu não tenha acesso root, fica só o cifrãozinho. Eu posso simplesmente vir aqui e dar um reboot, recovery, e quando eu dou um OK, aqui faltou uma letra O, a gente preenche aqui, ó. Se eu der um OK aqui, pessoal, o meu TV Box ele vai reiniciar e vai entrar no modo recovery, tá? Então eu posso fazer isso aqui também com o modo usuário, tá? Ou com o comando su. Eu dou aqui o reboot, recovery e dou um OK. Então assim eu consigo entrar no meu recovery, tá? Mas eu não vou aplicar esse método porque esse aqui eu só queria demonstrar para vocês que tem uma outra opção caso o Power Menu não funcione. Aqui no Power Menu a gente tem várias opções. Eu vou clicar aqui, ó, e vou deixar ele com modo escuro, que é mais fácil da gente ver os menus ali, certo? Então mudei a cor aqui. Então, eu tenho aqui a opção de Recovery, tá, pessoal? Clicamos aqui uma vez e damos OK, certo? E ele vai reiniciar no modo Recovery. Então eu vou fazer aqui o reboot e volto com vocês ali quando eu já estiver na tela do TWRP Recovery, ok? Então tá aí, pessoal, já na tela do nosso TWRP Recovery, eu estou utilizando aqui um Air Mouse, mas você pode utilizar aí também um mouse comum, tá? Para que você possa mexer aí no TWRP, ok? A gente pega aqui, arrasta, né? Clica, segura e arrasta. E aqui a gente tem acesso às funções do nosso TWRP. Como é que a gente faz aqui? A gente não está fazendo um vídeo de backup? Então a gente vem aqui até a opção de backup. Nesse momento é importante que você tenha um pendrive conectado para que você tenha memória suficiente para guardar o backup do seu aparelho, tá? Então, se você quiser jogar na memória interna, pode ser que caiba ou pode ser que não. Então, vou jogar aqui no pendrive, vou vir aqui até a opção de backup, certo? E aqui eu vou marcar todas as opções que ele me listar. Lembre que isso aqui é uma cópia de segurança, então é interessante salvar exatamente tudo, ok? E aqui agora marcado todas as opções, tá? Aqui a gente pode gerar um nome, por exemplo. Então, se eu quiser tirar aqui, ó, eu vou deixar aqui simplesmente o modelo do meu TV Box, vou colocar aqui a MX9 e vou dar um OK aqui, ó, na setinha, certo? Pronto, o nome já está salvo. E aqui agora eu venho em Select Storage, porque eu quero apontar o local onde ele vai salvar. No meu caso aqui vou salvar em USB OTG e vou dar um OK. E aqui agora eu clico, seguro e arrasto e pronto. O meu backup ele está sendo gerado e sendo salvo diretamente no meu pendrive, tá, pessoal? Então, basicamente, esse aqui é o mecanismo de recuperação ou restauração através do aplicativo TWRP, certo? Da mesma forma que eu estou criando uma cópia de segurança, eu poderia também estar restaurando. A diferença é que aqui eu fui na opção Backup, mas no caso para restaurar eu iria até a opção Restore. É um processo relativamente simples, com o arquivo do backup dentro do dispositivo, né, do pendrive no caso. Você vai apontar, né, ele vai reconhecer esse backup e você vai simplesmente avançar. Concluiu, pede para reiniciar e pronto. O backup foi feito e restaurado, bonitinho, tá? Então, eu volto com vocês aqui próximo da conclusão para a gente ver lá no nosso pendrive o que foi gerado a partir desse backup aqui que eu estou criando, ok?
E agora eu volto com vocês lá do meu sistema para que a gente veja o que foi gerado no meu pendrive a partir desse backup, ok? Então tá aí, pessoal, nosso TV Box concluiu aí a sua reinicialização. Nós vamos vir aqui até a parte de apps, vamos até o File Browser e agora a gente vai diretamente para o nosso pendrive. Por quê? Quero ver o que foi gerado lá, certo? Então notem que aqui agora eu tenho uma pastinha chamada TWRP. A gente clica nela para abrir uma vez e dentro a gente tem uma nova pasta chamada Backup. Dentro do Backup temos uma nova pasta, certo? E aqui a gente segue avançando até encontrar o nosso arquivo de backup. Aí, ó, tudo aqui bonitinho, separadinho, tá? Então esse aqui é o backup que a gente realizou. Aqui a gente já tem uma cópia de segurança, caso a gente, troque de ROM, não funcione, a gente faz novamente o processo ali de troca de recovery para que você faça a restauração, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que esse guia tenha sido útil aí para você, tanto para você que trabalha com TV Box, para você que é entusiasta, gosta de mexer, testar sistema, enfim, a utilização disso daqui, fica a critério de vocês. Mas esse aqui é um procedimento que eu entendo que seja muito útil para a parte de recuperação de aparelhos, em decorrência de trocas de firmware. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço e tchau, tchau.